Oi, Jana, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que escuta a gente. Eu sou Luiz Rodolfo Libonati, produtor do Relicário. A gente está aqui mais uma vez para um bate-papo sobre lançamentos. E dessa vez a gente está com a escritora Jaqueline Fraga. Oi, Jaqueline. Oi, Luiz. Prazer imenso estar aqui com você, com os ouvintes da Relicário. Obrigada pelo convite. Tudo bem, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho dos seus livros e a trajetória profissional brilhante que ela tem trilhado. E, bom, sobre a nossa convidada. Jaqueline Fraga é escritora, jornalista, administradora, produtora cultural. Lançou 3 livros, dentre os quais Negra Sou, A Ascensão da Mulher Negra no Mercado de Trabalho, livro finalista do Prêmio Jabuti 2020, menção honrosa do Prêmio Maria Firmina de Literatura e do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, e cuja série de reportagens conquistou o Prêmio Antonieta de Barros, Jovens Comunicadores Negros e Negras. Bom, Jaqueline, todos os seus livros são muito ricos em tema, em temática, e eu queria, para a gente começar, que você falasse um pouquinho sobre cada um deles. Perfeito, Luiz. Só atualizando, lancei em outubro o quarto livro. Oi? Foi mesmo. Na Bienal, aqui de Pernambuco. Já a gente conversa um pouquinho sobre ele, mas vou começar falando sobre o Negra Soul, Certo. que é o que você bem citou aí também, que é o meu orgulho também. É o livro de estreia, ele foi lançado originalmente em 2019 na Bienal Internacional do Livro aqui de Pernambuco também. E nesse livro eu conto a história de mulheres negras daqui de Pernambuco que atuam em profissões que são consideradas valorizadas tanto social como financeiramente. Por exemplo, nós temos histórias de mulheres das áreas do direito, da medicina, da engenharia, e que a gente, infelizmente, apesar dos avanços que temos conquistado, ainda vemos poucas mulheres negras atuando. Então, o retorno que eu recebo do livro, assim, costumamos brincar que é sucesso de público e de crítica, e eu fico muito feliz com isso. As premiações, elas chancelam a importância de a gente debater sobre esse tema, sobre a representatividade, sobre a ocupação de espaços por mulheres negras, e o retorno que eu recebo de leitores e leitoras é dos mais incríveis, sabe? Eu fico muito emocionada cada vez que eu recebo esse feedback, esse agradecimento, esse depoimento realmente das pessoas que leem. E assim, quando são mulheres negras que leem a obra, que têm acesso e que me retornam sobre como o Negra Soul foi importante para elas, para trajetórias delas, sobre como essas histórias as inspiraram a seguir seus sonhos, seus objetivos, sabe? Para mim, enquanto escritora, é dos sentimentos mais gratificantes que pode haver. E aí, a gente já emendo nos outros livros Vamos lá. também. Pode sim. Pronto, eu vou falar agora sobre o mais recente deles, que foi lançado na Bienal agora em outubro, aqui no Centro de Convenções de Pernambuco, que é um livro-reportagem. Eu também sou jornalista, assim como Negra Sou. É um livro-reportagem que chama A Pandemia, os reflexos da maior emergência sanitária do planeta, em 15 reportagens especiais. Nesse livro, nós trazemos 15 reportagens especiais que foram publicadas no jornal Folha de Pernambuco, em que nós abordamos diferentes aspectos do contexto da pandemia, sabe? Então, por exemplo, nós nos debruçamos sobre o momento em que o Brasil discutia se haveria uma necessidade de uma terceira dose da vacina, por exemplo, tanto o Brasil como uma discussão mundial naquele momento. Também falamos sobre prioridades, qual o meu lugar na fila é o nome de uma das reportagens, porque a gente sabe que no início da pandemia haviam critérios que hoje até perduram de certa forma, de quem seria primeiramente imunizado, justamente por estar em um risco que apresentava em um grupo que apresentava mais risco, sabe? Mas também temos outras reportagens sobre contextos mais sociais, sobre solidariedade, como foi que foi importante nesse momento dentro desse contexto, e também sobre, por exemplo, a adoção, como a pandemia modificou o processo de adoção aqui no estado. E uma das reportagens também que compõe um livro chama Consciência Negra, profissionais de saúde negros buscam representatividade. E com essa reportagem eu tive o orgulho de ser vencedora do prêmio da Associação Médica de Pernambuco de Jornalismo em Saúde. Então, são histórias de profissionais da medicina sobre essa atuação deles na linha de frente da Covid-19 e os aspectos também raciais envolvidos nisso. Então, eu sinto muito orgulho também dessa obra mais recente, O Filho Caçula. E além desses 2 livros, que são 2 livros-reportagens, eu tenho o Big Gatilho, que é um livro de poemas que foi inspirado na edição 21 do Big Brother Brasil,
que foi justamente a primeira edição em que a gente viu um elenco em equidade racial após 20 edições de programas, sabe? Mas que também surgiram diferentes questões, diferentes contextos a partir daquela edição, e eu trago reflexões sobre esse tema a partir de versos de poemas. Então eu costumo dizer que tem versos que são mais críticos, mais ácidos, Sim. mas que também há versos que são mais encantadores, mais leves, sabe? Divertem um pouco mais. E fechando essa coletânea, nós temos também o livro Movendo as Estruturas, que é um livro de artigos, é uma coletânea de artigos em que abordamos, eu destaco algumas questões do nosso dia a dia, sabe? Questões sociais, por exemplo, representatividade na mídia também. Então, são esses 4 filhotes que tenho aí na lista e cada um deles me orgulha muito, de certa forma. Os 4 primeiros, né? E, pois é, vamos ver os próximos. Bom, Jaqueline, na sua visão, de que forma o jornalismo dá potência ao seu contar histórias? Eu acredito que dá muita potência, sabe? Porque enquanto jornalista nós conseguimos acessar diferentes espaços e conseguimos amplificar as histórias que a gente tá contando. E assim, boa parte das obras que eu produzo, até por eu ser jornalista, são obras reais, sabe? Os meus livros eles são muito baseados no jornalismo literário. Então a gente pega emprestado aquele estilo da literatura, aquele estilo de escrever, de contar histórias, mas estamos falando sobre histórias verídicas, histórias reais, histórias de pessoas que realmente existem e que podem inspirar muito as pessoas que estão lendo esse conteúdo. Então, eu costumo dizer também que eu acredito no poder de transformação que o jornalismo carrega consigo. E eu sou muito grata e sinto muito orgulho por o Negra Soul e agora por o Pandemia também serem livros de reportagens que carregam esse jornalismo literário e que ajudam a gente a fazer a sociedade pensar e refletir, digamos assim, sobre temas que são extremamente importantes e necessários. É, a sua produção tem forte influência da reportagem, como você já Sim, bem sim. falou, né? Mas tem também uma veia sua que é bem voltada à poesia, como é o caso do Big Gatilho, do livro. E aí eu queria saber de você se você tem vontade de explorar esses outros lados literários, romance, contos. Sim, eu tenho muita vontade, sabe, Luiz? Eu tenho até alguns rascunhos, digamos assim, alguns escritos, alguns versos, poemas também, mas que ainda não ganharam o mundo. Talvez, quem sabe, em um futuro breve possa vir um outro livro com esse caráter mais literário ainda, sabe, de poesia, de prosa. Mas eu tenho sim algumas histórias e talvez, quem sabe, elas cheguem aí em novas produções futuramente. Bom, Jaqueline, para a gente concluir, você tem construído uma trajetória de destaque, premiada, e sendo você considerada uma das jornalistas negras mais admiradas no Brasil. Um É, orgulho imenso, Luiz. e aí eu queria saber o que e quem te inspira e impulsiona a seguir em frente. A primeira pessoa que me vem à mente quando você faz essa pergunta, acho que muita gente deve dizer isso, mas realmente é o que me vem à mente é a minha mãe, sabe? Eu até me emociono, deixa eu segurar um pouquinho, porque sempre que eu falo dela eu fico muito emocionada. Mas eu digo que é tudo por ela, sabe? É realmente essa homenagem, essa referência que me motiva a contar essas histórias, enfim, a fazer com que cada vez mais de nós e a sociedade também perceba que nós podemos ocupar qualquer espaço, sabe? Então, minha mãe é minha primeira e maior referência, sem dúvida alguma. E pensando no campo do jornalismo, me vem em mente, por exemplo, a Glória Maria, que é uma grande referência. Assim, você bem falou sobre o Prêmio Jornalistas Negros Mais Admirados do Brasil, que eu tive o orgulho de ser reeleita uma das jornalistas brasileiras mais admiradas, né? Uma das jornalistas negras mais admiradas, representando Pernambuco, inclusive, nessa premiação nacional. Então, é muito orgulho. E na premiação teve um troféu Glória Maria, que é justamente para reverenciar, sabe? Eu acho que é um legado que ele não pode ser esquecido. Ela foi pioneira em diferentes aspectos. Quando ela faleceu, não foi no ano, foi no ano passado, se eu não me engano.
Eu fui no começo desse ano, eu até escrevi um artigo para o Portal Galé 10, que é o Portal Galé 10, Instituto da Mulher Negra, que é um dos principais portais temáticos aqui no Brasil, falando sobre essa perda, não é, da gente. Uma perda, mas que deixa um legado imenso, sabe? E então eu falei muito sobre o sentimento de proximidade, porque era como se Glória Maria fizesse parte da nossa vivência, da nossa família, do nosso dia a dia. Foi um texto que me emocionou muito enquanto eu escrevia, e o retorno que eu recebi dos leitores também foi os mais sensíveis possíveis, assim, que me emocionaram muito também. Então, minha mãe é minha maior referência, minha maior inspiração. Glória Maria é uma grande referência de todas nós. E eu espero que cada vez mais nós tenhamos mais pessoas para nos inspirar, mais jornalistas aí brilhando nesse Brasil, e a torcida é por isso, realmente. Com certeza. Bom, Jaqueline, diz pra gente onde a gente pode encontrar seus trabalhos, acessar, comprar. Pode ser comigo, assim, eu trabalho muito de forma independente, então os livros podem falar comigo diretamente, muito pelas redes sociais, é um canal que costuma chegar leitores, então Instagram, @jaquefraga_, ou @negrasou oficial, pode conversar comigo por lá, eu envio o livro para todo o Brasil. Tem também o site, que até na última vez que eu vim aqui na Frecaneca, eu comentei aqui no Relicário que eu estava para lançar o site, então o site foi lançado. Ai, Já que massa! podem acessar o negrassoul.com.br. Por lá também é possível fazer esse pedido e chegar até os outros canais de comunicação. E o Negrassoul e o Movendo as Estruturas também estão disponíveis na Livraria Jaqueira, aqui do bairro do Recife, aqui no Recife Antigo. Então, são esses os caminhos, pessoalmente com a autora ou com a Livraria Jaqueira do bairro do Recife. Perfeito. Bom, Jaqueline, eu agradeço a sua presença. Eu que agradeço, Luiz, agradeço imensamente o convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês da Relicário e da Rádio Frecaneca. Perfeito. Bom, eu sou Luiz Rodolfo Libonati, para todo o Relicário, e a gente bateu um papo massa com a escritora Jaqueline Fraga. Esta conversa fica disponível no YouTube da rádio, então é só você procurar por lá Frecaneca FM, e é isso. De volta com vocês, Jana.